Olá, semana passada eu fiz essa enquete no Instagram, onde eu tinha uma estrutura com 4 pilares, 4 vigas e uma laje maciça saindo da estrutura. Com certeza, se a laje maciça por fora, tem que ser por dentro também, senão é balanço descontínuo. Mas a questão é, foi feita uma pergunta então, essa laje maciça, em balanço, né, essa parte maciça em balanço, tem, exceto por efeitos de borda, porque na borda acaba acontecendo alguns efeitos de inversão de momentos e tudo mais. A questão é, ela tem o que então? Das opções, 4 opções. Opção número 1, momento negativo no eixo X e no eixo Y. Lembrando que ela está em balanço no eixo Y. Ok? Tá? Tivemos 97 pessoas que responderam que ela tem momento negativo em X e Y. Nós tivemos 194 pessoas que responderam que ela tem momento negativo em Y apenas, 143 que responderam que ela tem positivo em X, negativo em Y, e 112 que disseram que ela tem positivo e negativo em tanto no eixo X, tanto no eixo Y, tem tudo que é momento aqui. A questão aqui é o seguinte, primeiro, a gente tem que imaginar o diagrama de corpo livre, tá? DCL, é a questão base. Você olha para uma estrutura e tem que imaginar o diagrama de corpo livre. Então, eu vou olhar primeiro, assim, ó. Vou olhar nesse eixo aqui, o que eu vejo aqui, ó? Vejo aquele Y grandão ali, ó. Tá? Então, aquele Y grandão ali, tá? Eu vejo um apoio aqui e eu vejo um apoio aqui, né? Que são os pilares. E o gráfico de momentos vai ser esse aqui, tá? Então, quando eu olho assim, eu vejo isso. Agora, quando eu olho daqui, digamos aqui de cima, ó, daqui de cima, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte aqui, ó, eu vejo um pilar aqui, eu vejo um apoio aqui, beleza, tá, 2 pilares, e eu vejo uma peça assim, tá, no eixo, e eu vejo aquele X lá, bem na ponta, então bem na ponta eu vejo aquele X, certo? Beleza. Nesse caso, o momento flutuador é isso aqui, ó, ok? Então é só questão de imaginar cada eixo. Para demonstrar isso aqui, ó, eu fiz exatamente esse modelo aqui, tá, ó. Mesmo modelo aqui, ó, a laje em balanço ali, ó, beleza? E vou dimensionar a estrutura aqui. Só para demonstrar os efeitos que eu tenho na estrutura, beleza? Bom, a questão aqui é o seguinte, primeiro, tá aqui os deslocamentos, tá? E os deslocamentos são críticos, porque se sabe os deslocamentos, você sabe como que a estrutura se comporta. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê que essa estrutura aqui, ó, ela está curvada para cima, enquanto que nesse eixo ela está curvada para baixo. Okay, então é positivo e negativo, quando ela fica curvada para baixo é negativo, ok? E se eu for realmente verificar os esforços da estrutura, ok? Então se eu verificar realmente esforços da estrutura como um todo, eu vou ver o quê? Eu vou ver que essa estrutura aqui tem esforços basicamente de, primeiro, claro, tem um pico de cortante aqui, tá? Isso aqui que são rigidez da estrutura, não é problema, tá? A questão é, primeiro, colocar um momento X, tá? Vou colocar um mínimo de 0, né? Porque é onde não tem momentos, ok? E eu vejo que essa estrutura tem momento em X de fora a fora. Toda a estrutura tem momento flutuador em X. Por quê? Porque eu tenho apoios nas pontas, ok? E o momento global da estrutura é positivo, ok? Então, quando eu tenho uma laje, eu tenho que lembrar, toda estrutura tem que vencer vão em X e Y, ok? Ah, mas laje trançada vence vão só no eixo. Sim, só que daí a viga tem que vencer todo vão no outro eixo, ok? Tá? Ela tem que suportar todo momento. Já a laje maciça, uma das vantagens dela é que parte do momento fletor, ao invés de ir para a viga, a laje já suporta. Por isso que as vigas suportam, digamos, esforços menores uma laje maciça. Claro, vai ter mais vigas, mas a questão é porque a laje já suporta parte dos efeitos. Entendido? Então eu tenho momento fletor em X, em positivo, no X tem momento fletor positivo. Agora, no eixo X, negativo, eu tenho apenas um efeito de borda, ok? O que é esse efeito de borda? Basicamente, se eu for realmente modelar a estrutura adequadamente, eu tenho que lembrar que o meu pilar ele tem uma certa espessura, né? O meu pilar tem uma certa espessura. Então, na prática, acontece que vai surgir um pico de momento aqui, ó, negativo, digamos, micro momento negativo, porque tem, digamos, se eu for pensar que o pilar tem uma certa largura, ele está apoiado no eixo, eu tenho um mini balanço ainda, ok? Além disso, nas bordas, eu tenho que ter acumulação de tensões tangenciais que acabam gerando esses efeitos. Então, se eu for pensar realmente o diagrama de momentos real, é como se eu tivesse um mini balanço aqui, que é do eixo do pilar até o final do pilar, ok? Que vai dar um mini negativo aqui, ó, deu um positivo grandão, mini negativo aqui,
e o positivo grande, ok? Agora, e no eixo Y, praticamente no balanço, tudo é momento fletor negativo, ok? Por quê? Porque é uma laje em balanço, eu tenho esse comportamento aqui de balanço, ok? Onde eu tenho um momento fletor máximo, lembrando que do lado direito eu tenho o mesmo momento aqui, ó. Se for desenhar esse gráfico mais bonitinho, tá? Se eu for puxar uma linha para cima aqui, ó, mas eu vou ter um gráfico assim e dele vem para cá, ó, tá? E a questão é, se eu for imaginar o momento fletor dessa estrutura aqui, ó, é isso aqui, ó, onde eu vou ter um momento fletor negativo, que continua negativo para dentro do vão, por isso que laje maciça por fora e treliçada por dentro é uma maluquice, ok? E também ela vai ter o que daí? Ela vai ter um negativo praticamente em todo o vão. Agora, vai surgir tensões tangenciais positivas no vão? Sim, bem na borda também. São efeitos pequenos, ok? Mas essa laje tirando a borda, ok? Que são efeitos mínimos, tipo se eu colocasse 0.05 aqui, ó, já não teria. Se eu colocasse 0.02 já não teria, tá? É realmente um efeito mínimo ali, ó, tá? É só um efeito de borda. Ok? Então, a questão é que uma laje em balanço... Ah, mas ela só tem que vencer o... Não. Uma laje bidirecional é bidirecional. Ok? Inclusive, esse é um dos problemas de usar laje maciça em balanço. Se a pessoa achar que é unidirecional, é maluquice. Se for fazer uma laje unidirecional, não faça maciça. Ok? Laje maciça, ela vai absorver um pouco dos efeitos que a viga do lado deveria suportar. Ok? Ela vai fazer isso. Não tem como ela não fazer isso. Ok? E tanto é a questão aqui é o seguinte, vou demonstrar a situação. Essa viga atualmente tem um momento fletor aqui, ó, de 1.93 kgfm. Eu vou tirar um print screen disso para demonstrar a situação, para você ver o que acontece se eu ignorar esse momento aqui, ó. Tá vendo? 1.93, beleza. Agora, eu vou falar o seguinte, para o modelo eu falo o seguinte, ó. Ignora que essa laje maciça, eu sei que a laje maciça ajuda a minha viga, ela reduz o esforço da viga, ela melhora a estrutura. Se eu trabalhar com ela armada eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou cortar ela bem no meio e basicamente seria como se eu tivesse forçado uma rótula aqui, ó. Porque não tem como o momento fletor positivo passar aqui, porque não existe mais laje ali. Ok? O que vai acontecer com o momento fletor da estrutura? Lembra que estava em 1.93? Pois é, essa mesma estrutura agora vai ter 2.04. Ah, foi um aumento pequeno, sim, mas lembra que eu tirei um pouquinho do peso da estrutura aqui como um todo, né? Para até ser um pouquinho mais, né? Se eu deixar as vigas bem, não consigo deixar as vigas bem próximas, a questão é, teve um aumento de momento e essa diferença aqui, ó, era a minha laje que estava suportando. Ok? Então ela tem que ser armada nos dois eixos, que na verdade está suportando até um pouquinho mais, só que aqui teve uma pequena redução de peso porque eu tirei um pouquinho da laje. Ok? Essa que é a questão. Mas essa laje suporta momentos nos dois eixos. Eu não posso ignorar isso, porque eu teria dimensão da estrutura errado se eu ignorasse isso. Entendeu a questão? Então, na prática, ela está como? Ela está com momento negativo em X, em Y, desculpa, momento negativo em Y e positivo em X. E, inclusive, a questão é, se essa laje aqui fosse dois vãos, tá? Se tivesse mais para cá, ó, tivesse mais uma laje para cá, ela teria momento fletor negativo em X também. Ok? E a questão é, se você for trabalhar com laje bidirecional, você está trabalhando com uma laje bidirecional. Ela sofre momento nos dois eixos. Você tem que verificar como que ela funciona no eixo X, como que ela funciona no eixo Y. Se você é maluco de usar laje bidirecional em uma direção só, aí você gosta de jogar dinheiro fora. Ok? Porque se for para ser uma laje unidirecional, uma laje treliçado, coisa do tipo, é muito mais eficiente. A única vantagem que tem com uma laje maciça é a gente aproveitar a bidirecionalidade dela, porque ela é mais pesada, ela tem menos inércia, porque ela tem menos altura, né? Então, para compensar, eu tenho que aproveitar os efeitos dela, o que ela tem de habilidade, ok? Senão, eu tenho um carro que faz off-road, para quê? Só para andar na estrada, no asfalto. Não funciona. Ok, eu estou jogando fora. Aquele carro ser mais alto e tudo mais, não está compensando para nada se eu não realmente aproveitar ele, porque ele funciona. Entendido? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.